Você entra para um desafio com vários participantes, onde terá de vencer 6 jogos infantis para ganhar uma fortuna em dinheiro. Parece incrível, não é? Porém, esses jogos se transformarão em uma luta macabra pela sobrevivência. O que você faria? E aí galera, aqui é o Node, e hoje recapitularemos e veremos se podemos derrotar cada desafio de Round 6. Preparem-se, é hora do recap. Seguiremos a jornada de Ji-hoon, um rapaz falido que é totalmente viciado em apostas. Sua vida está um caos, contas atrasadas, a mãe está muito doente e precisa de uma cirurgia caríssima. Além disso, ele não pode dar uma vida digna à filha, nem mesmo comprar um simples presente pro aniversário dela, e em pouco tempo ele nem poderá mais vê-la, pois a garotinha se mudará com a ex-mulher e o padrasto para outro país. Com todo esse tormento em sua vida, sentado em um banco da estação de metrô, um homem de terno chega até ele e oferece um desafio. Se ele virar o cartão arremessando o outro por cima, recebe 100.000 wons, mas se o homem virar, ele terá que pagá-lo essa mesma quantia. Como Ji-hoon é viciado em jogos, sempre vê uma oportunidade em faturar uma grana fácil e aceita o desafio do homem misterioso. Mas claramente não seria tão fácil. Ji-hoon começa péssimo, não vira nenhuma, e o maldito cara de terno é um cheater no jogo, ele sempre vira a carta na porrada. Como o Ji-hoon não tem dinheiro para pagar as rodadas perdidas, o homem diz que aceita o pagamento em tapas na cara. Isso mesmo, a cada 100.000 wons que o Ji-hoon dever a ele, deve receber um tapa na cara para quitar a dívida. Nosso amigo protagonista se empolga e vai tentando vencer o jogo e levando diversas bofetadas, até finalmente virar uma mísera vez e ganhar seus 100.000 wons. O homem entrega um cartão a ele, o tão misterioso círculo, triângulo e quadrado. Seria isso um código de trapaça de dinheiro infinito no GTA San Andreas? Claro que não, o homem está fazendo aquele marketing irrecusável, do tipo, temos muito mais dinheiro da onde veio esse, é só ligar nesse número e entrar para um desafio incrível. Propaganda melhor que qualquer trader da internet. Certamente nosso amigo aceitou esse belo convite. Era madrugada e Ji-hoon aguarda no local informado e um carro chega para pegá-lo. Ao entrar no veículo, um gás é liberado no banco de trás e Ji-hoon simplesmente apaga. Estamos agora no pré-jogo. Ji-hoon acorda em uma sala junto de diversos outros participantes. Então os Pink Soldiers aparecem e fazem a apresentação do jogo. Serão 6 desafios no decorrer de 6 dias. No final de cada jogo, um montante em dinheiro será adicionado em um porquinho suspenso no teto. O vencedor levará tudo para casa. Apesar da revolta de alguns participantes, pois eles foram, de certa forma, sequestrados pelos organizadores, todos estavam ferrados de alguma maneira, financeiramente ou de saúde, e como a ganância falou mais alto, todos toparam entrar no jogo. O contrato de participação tem apenas 3 cláusulas. Número 1, o jogador não pode parar o jogo. Número 2, quem se recusar a jogar será eliminado. E número 3, a maioria decide se quer encerrar os jogos. Ji-hoon assina o contrato junto do restante do pessoal e eles partem para as escadarias coloridas que dão acesso às arenas dos jogos. Tudo é vigiado por câmeras com sensores de reconhecimento facial e, claro, os Pink Soldiers estão espalhados por todos os lugares. Tá na hora de começar os desafios de Round 6. Primeiro desafio, batatinha frita 1, 2, 3. Eles entram em uma arena com uma grande boneca no fundo e uma linha de chegada. A regra é simples, eles só podem se movimentar e avançar enquanto a boneca está virada, dizendo batatinha frita 1, 2, 3. Do contrário, serão eliminados. Eles têm 5 minutos para cruzarem a linha de chegada. Bem, todos ficam confusos, apesar de parecer simples, é algo estúpido e infantil. Regras informadas, o jogo começa. O participante 324 dispara na frente e quando a boneca se vira, ele ainda estava se movimentando. E a regra é colocada em prática, participante eliminado. Mas eis o problema, a eliminação consiste em levar um tiro letal. O 250 entra em desespero ao ver o colega agonizando e sai correndo, e também é morto, o que transformou tudo em um caos completo. Vários participantes começaram a correr fora do momento
permitido e as metralhadoras das paredes vão eliminando um a um. Assim como o Ji-hoon, alguns se ligaram que era importante ficar imóvel apesar do colapso e então sobreviveram à primeira onda. O velhotinho começa a ser mais ousado nas próximas rodadas e então a galera começou a avançar novamente. Um movimento mal dado, morte na certa. O Ji-hoon está caído e precisa se movimentar logo. O tempo está passando. Lá dentro ele havia encontrado um colega de infância chamado Sun-woo. No meio do jogo, ele avisa o Ji-hoon que a boneca tem sensores de movimento nos olhos. A estratégia era tentar ficar atrás de algum participante para se esconder. Ji-hoon segue a estratégia do colega, mas um participante à sua frente é morto. E o pior, um ferido agarra sua perna e fica pedindo socorro. E aqui não há tempo para ajudar ninguém, ele precisava seguir em frente. Quase chegando na linha final, ele tropeça em uma pessoa morta e é salvo no último instante por Ali Abdul, um rapaz que será um aliado mais à frente. Eles se esforçam para se manterem imóveis com a boneca olhando, então saltam para a linha de chegada nos últimos segundos restantes. Galera, apesar de simples, esse desafio tinha uma estratégia interessante para aumentar a sua probabilidade de vitória. Vejam que a cabeça da boneca gira sempre para a esquerda quando ela termina de falar a frase, por isso pelo ângulo de visão dela, você precisa correr o mais à direita possível na arena. Isso te dará tempo de sobra para ficar imóvel e não ser pego. É interessante ficar colada na parede toda vez que precisar virar estátua, isso porque seus membros não vão ficar se movendo no ar, você estará tremendo de nervoso certamente, por isso segurando em uma superfície você ficará mais seguro, aumentando suas chances de sobreviver. Certo, o saldo do primeiro jogo foi bizarro, 255 eliminados. Os Pink Soldiers dos círculos se encarregam de cremarem todos os corpos em caixões como caixinhas de presentes, algo extremamente macabro. Galera, antes da gente partir para o segundo jogo, vale ressaltar, sempre foi bem fácil sair dessa brincadeira bizarra. Lembrando que a terceira cláusula do contrato permitia que a maioria decidisse pelo encerramento dos desafios. Eles fizeram uma votação e incrivelmente ela chegou no último participante empatada. Sim, metade do povo votou para que os jogos continuassem. A ganância é suprema, meus caros. Porém, o velhotinho votou para que encerrassem aquela edição dos jogos e todos foram liberados. Mas vejam só, mais de 90% decidiu voltar, inclusive o Ji-hoon. Então, diferente de jogos macabros e estereotipados, por aqui as pessoas decidiram jogar por livre e espontânea vontade. Se é assim, partiremos para a próxima fase. Segundo desafio, colmeia de açúcar. Antes do início desse jogo, o Ji-hoon resolveu montar uma aliança, se juntou com seu antigo amigo Sun-woo, o velhotinho e o Ali Abdul. A organização informa que cada participante deveria escolher um dos 4 símbolos dos portões, e são eles círculo, triângulo, guarda-chuva e estrela. Mas aí começa a estratégia das traições. Eles não sabiam se havia diferença na escolha de cada símbolo, não há qualquer explicação, então qual escolher? O Sun-woo sabia uma coisa fundamental, ele ouviu uma participante chamada Saibyo falar sobre os organizadores estarem fazendo receitas com panelas cheias de açúcar. Ela conseguiu se infiltrar pelas tubulações e descobriu isso secretamente. Sun-woo se tocou na hora, em sua infância ele brincava de colmeia de açúcar e por isso ele escolheu o triângulo e vocês vão entender o porquê disso. O maldito não contou para os seus colegas de equipe e disse para eles se separarem nas escolhas. Ao entrarem na arena, cada um pegou uma latinha lacrada e adivinhem só, o Ji-hoon ficou com guarda-chuva. Então as regras são anunciadas. São 10 minutos para o jogador recortar a figura com o alfinete sem quebrar a bolachinha. O competidor que conseguir passa de fase, mas se quebrá-la, vocês já sabem o que acontece. Por isso escolher a figura com poucos vértices e sem curvas era fundamental. O triângulo era o mais fácil de todos. O Sun-woo, com muita facilidade, avançou no jogo.
traidor canalha. Já o Ji-hoon, coitado, o guarda-chuva tem detalhes demais. Com o passar do tempo, vários participantes vão sendo eliminados por quebrarem seus biscoitos. A Mineo usou uma estratégia interessante, só que arriscada. Ela tinha um isqueiro escondido, e não me pergunte que jeito que ela trouxe isso, vocês não vão querer saber. Ela esquenta a ponta da agulha e queima exatamente na linha da figura, o que é bem eficaz e com pouquíssima chance de quebrar o desenho. O Ji-hoon estava com pouco tempo e começou a suar de nervosismo. Algumas gotas caem no biscoito e ele percebe: por que não umidificar esse negócio? Contra a luz do sol, é possível ver que as arestas da figura são mais finas que o corpo da bolacha. Isso significa que, se molhá-la, essa parte irá se romper primeiro. Então o bicho começa a lamber loucamente a bolacha, e outros participantes fazem o mesmo seguindo aquela teoria do rebanho. Galera, eu faria diferente por aqui. Ficar fazendo esses movimentos de passar na língua corre um enorme risco de quebrar a bolachinha, e eu sei que seria ainda mais nojento. No entanto, era melhor cuspir dentro do potinho várias vezes e ir calmamente recortando com a agulha, usando a saliva por cima. O biscoito, quando molhado, fica bem mais maleável, você não precisa tirá-lo do potinho, é só recortar as bordas. Com a saliva você não correria o risco de quebrar em sua mão. De qualquer maneira, o Ji-hoon passou nos últimos instantes e seus colegas de equipe também foram bem sucedidos nessa. Mas prestem bem atenção nessa ideia de colegas de equipe. Até certo ponto é bom você ter aliados, mas cuidado ao se apegar a eles. Lembre-se, isso é um jogo que restará apenas um. E aliás, não só de bons grupos são formados as alianças, existem os times dos dementes. Do-su montou um pequeno esquadrão do mal e resolveu testar uma coisinha. Na hora do almoço, eles furaram a fila para pegar 2 vezes a comida, então 5 jogadores ficaram sem alimentação. Isso gerou uma revolta nos participantes. E aí vem o problema: quando o grupo foi tirar satisfação com Do-su, ele simplesmente matou um cara. E sabe o que a organização do jogo fez? Trouxe o caixão para retirar o corpo. Com isso, os Pink Soldiers validaram a eliminação do participante e deixaram claro que era permitido matar um adversário no alojamento. Agora aquele lugar viraria um quarto dos horrores. Quando as luzes se apagarem à noite, a gangue do Do-su fará uma limpa. Pensando nisso, o Ji-hoon e o seu grupo estão preparados para a noite. Se algo acontecer, eles vão se reunir próximo à cama dele. Assim que as luzes se apagaram e foi dada a ordem para dormirem, a coisa pegou para valer. O Do-su avançou sobre uma garota e a perfurou até a morte. Os Pink Soldiers estão atrás da porta só ouvindo a matança. Isso sempre foi o plano da organização, para eliminar mais participantes. Apesar de não ser um dos 6 jogos infantis, essa noite eu considero um jogo extra para eles, o desafio de sobreviver à matança. As luzes ficam piscando para dificultar a visibilidade e começa uma correria. Galera, como havia muito sangue espalhado pelo chão, era muito interessante esfregar no seu corpo e se fingir de morto. Ninguém está verificando corpos por ali, principalmente na escuridão. Os alvos são os jogadores que estão correndo e tentando escapar. Se você ficasse enfiado embaixo das beliches em algum canto, seria melhor ainda. O importante é se fingir de morto e ficar caído. Diversas pessoas são mortas em poucos segundos. O Ji-hoon se junta aos seus aliados e procura o velhotinho que sumiu no meio da confusão. Só que o grupo bate de frente com a gangue do Do-su. Aqui seria mortal, se não fosse o velho que teleportou lá pra cima da beliche e começou a implorar pra pararem com aquele caos. A organização do jogo acendeu a luz e encerrou a matança. Estranho, não acham? Aceitarem o pedido do velhotinho? Enfim, com mais corpos embalados pra presente, seguiremos para a próxima fase. Terceiro desafio: Cabo de Guerra. Os jogadores vão para uma antessala e a organização informa que eles precisam se juntar em grupos de 10 participantes. Ji-hoon e sua equipe, agora com a entrada de Saibyo, precisam de mais 5 membros. Como eles ainda não sabem qual é o desafio, o Sanu diz que para aumentar a força física do time, caso seja um jogo que exija isso, precisam colocar mais homens no time, pois já possuem um idoso e uma mulher. Então cada um ficou encarregado de encontrar um novo membro
membro. Bem, até o momento eles encontraram 4 participantes, ainda faltava um, pois o velhote não conseguiu convencer ninguém. Com o tempo terminando, eles ficariam com um a menos e em desvantagem. Sem opções de escolher, tiveram de aceitar a insuportável da Mineu, pois ela foi excluída pelo seu grande ídolo do sul. Ele traiu ela, deixando-a de fora do grupo, o que já era óbvio que iria acontecer. O cara é um maldito traidor, só que ela já tinha prometido que se ele tomasse essa atitude, ela o mataria. Calma que chegaremos nisso mais à frente. Grupos formados, tá na hora de apresentar o jogo. Eles entram em filas até um imenso galpão, com plataformas formando uma espécie de ponte bem à frente deles. Serão sorteados os números das equipes que vão se enfrentar. A equipe do Ji-hoon ficou em choque, pois perceberam a desvantagem que eles estavam quanto ao cabo de guerra. Mas calma lá, o buraco é mais embaixo. As primeiras 2 equipes sorteadas foram 1 e 7. Uma delas é a equipe do Demente do Sul. Eles sobem até as plataformas, são presos por algemas nas cordas e é dado o sinal para começarem. Rapidamente a grande força da equipe 1 se revela, arrastando facilmente a equipe 7 para o buraco da ponte. O motivo das algemas fica bem mais claro. Todos ficam pendurados, pois estão presos nas algemas, e então uma guilhotina parte a corda ao meio, eliminando toda a equipe. Agora o novo sorteio será realizado, dessa vez equipe 4 contra equipe 5, é a vez do time do Ji-hoon. Enquanto eles sobem no elevador desesperados, o senhorzinho alerta sobre um detalhe muito importante. Ele conhece bem esse jogo do cabo de guerra, e não só a força é necessária para esse desafio, a técnica também é essencial, e eles certamente vão usar as estratégias do velhotinho. Primeiro, intercalaram as posições, sempre um à esquerda e o seguinte à direita. Quando é dado o comando inicial, a equipe toda precisa se jogar para trás e ficar inclinada totalmente. Eles precisam aguentar nessa posição por 10 segundos, pois travarão a corda e esgotarão as forças e o psicológico do outro time. Agora o Ji-hoon dá o comando e começam a puxar em ritmo constante. Parecia estar funcionando incrivelmente. A equipe 5 estava sendo puxada em direção ao buraco, mas algo deu errado, pessoal. O jogo começou a virar e a equipe dos protagonistas estava sendo arrastada novamente. Então o que fazer? Eis que o Sun-woo teve um plano. Ao sinal dele, todos deveriam dar 3 passos para frente. Uma estratégia ousada e perigosa. No entanto, como não havia saída, aí vão eles. Ao comando, passos à frente. Seguindo as leis da física, a equipe 5 caiu toda como sacos de batata. Agora é hora de puxar com toda a força novamente. Como os adversários estavam caídos, o grupo do Ji-hoon conseguiu arrastar todos para fora da plataforma. E finalmente, a guilhotina encerrou a rodada. Estavam a salvos. Pessoal, esse jogo realmente é uma combinação de força e estratégia. Tanto o velhotinho como o Sun-woo foram essenciais em suas ideias. Mas digamos que eles não soubessem dessas estratégias. Uma maneira interessante de ganhar um bom apoio era usar as barras de ferro na lateral da ponte ou mesmo os postes de iluminação. Vejam que é possível amarrar a corda nesses locais, ou mesmo usar de apoio para os pés. A superfície totalmente plana da plataforma não dá uma aderência adequada. Se você tiver onde apoiar os pés, você não está necessariamente ganhando mais força, mas sim poupando a sua energia e esgotando o adversário. Dessa maneira, conseguirá ter sucesso por cansá-los. Assim atingimos metade dos desafios de Round 6, então ainda restam mais 3 jogos para enfrentarmos. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês quiserem essa sequência. Vejo vocês na próxima recapitulação de terror. Até lá!